Meu nome é Juliana, eu sou coordenadora do Centro de Oncologia e Hematologia do Einstein. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. A gente vem fazendo todo mês palestras com o intuito de trazer conhecimento sobre a prevenção e o diagnóstico de câncer precoce, né? O diagnóstico precoce. E esse mês é um mês especial porque no mundo se comemora o novembro como o mês de levantar a causa da saúde do homem, em especial ao câncer de próstata. Então, hoje a gente trouxe um time, o nosso núcleo de urologia, não só de cirurgiões, mas composto por equipe multi, com oncologista, com radioterapeuta, imagem. Eles vão fazer uma palestra para vocês e, ao final, vão ficar disponíveis para tirar as dúvidas. Hoje a gente vai contar com o Dr. Gustavo Lemos, Dr. Vladimir Alfer, Dr. Roberto Colombo, Dr. Oren Smalets, Dr. Eduardo Veltman, Dr. Ronaldo Baroni. Novamente agradeço. E convido o Dr. Gustavo Lemos para dar início à nossa palestra. Obrigada. Obrigada pela presença de todos. E eu quero dizer que aqui no Einstein a gente não funciona na oncologia como um especialista e uma opinião. Nós funcionamos como um grupo de uro-oncologia, nos quais o paciente é sempre ou atendido por uma equipe médica ou o caso dele é discutido no que a gente chama um tumor board, e é sempre o paciente é visto globalmente. Não é um especialista que tem uma opinião, não. As opiniões são discutidas, se chega a uma conclusão, e então o paciente vai ser tratado. Como é que passa? Aqui, achei. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é onde está a próstata. Aqui está a bexiga do paciente, essa é a glândula próstata, essa aqui é a uretra, né? Pênis, testículo. Então, a próstata é um órgão do sistema reprodutor. Ela faz 60% do que sai na ejaculação. Ela não é do sistema urinário, né? Mas ela está em contato direto com o sistema urinário porque a uretra atravessa a próstata. Ela é redondinha, parece uma noz, um limão galego mais ou menos, tem 20, 25 gramas quando a gente tem 20 anos de idade, e ela produz 60% do que sai na ejaculação. Mas, logisticamente, ela está relacionada à urina, porque passa por dentro aqui a uretra, e a potência, porque os nervos que vão para o pênis passam nessa região muito próximos da próstata, então as cirurgias de próstata, radioterapia e outros tratamentos estão relacionados à potência do paciente. As doenças da próstata, elas variam com a idade, né? Com o tamanho de próstata e tudo isso, mas o paciente jovem ele tem mais prostatite, ele não tem nem crescimento benigno na próstata, hiperplasia prostática, e nem câncer de próstata. Mas a prostatite pode dar em qualquer idade. O paciente mais idoso e meia idade pode ter prostatite, que são as inflamações. O crescimento benigno ou hiperplasia benigna da próstata, a próstata começa a crescer a partir dos 40 anos e ela cresce variando de paciente para paciente, de acordo com a genética do paciente, de acordo, às vezes, com condições do próprio paciente. Ela pode crescer mais ou crescer menos, e quando ela cresce, ela causa sintomas urinários. E o câncer de próstata, que começa mais ou menos a partir dos 50 anos, 45, 50 anos, e está sempre numa ascendente na sua incidência. Aos 100 anos, 100% das autópsias de pacientes que morrem aos 100 anos têm câncer de próstata. Só que, normalmente, ele acaba não morrendo disso, ele vai morrer de outra coisa. Mas a gente sempre ouve uma máxima que fala assim, não, ter câncer de próstata é questão de tempo de você viver o suficiente para ter. O que importa, às vezes, é se esse câncer é um câncer que precisa ser tratado, um câncer importante ou não. Então, as prostatites, o que elas são? São inflamações dessa glândula, né? Que podem ser bacterianas ou não, que dão muitos sintomas, sensação de dificuldade para urinar, ardor, vontade de urinar toda hora e tudo, dor no períneo,
que é aquela região entre o final do escroto e o ânus, dor aqui em cima, aqui no pé da barriga. Então, são esses os sintomas de prostatite. E, às vezes, a prostatite, quando ela é bacteriana e ela é aguda, ela causa febre e às vezes, um quadro grave, que o paciente precisa até ser internado numa UTI. A hiperplasia benigna da próstata, o que é? É o crescimento dessas glândulas centrais aqui em torno da uretra. E elas vão crescendo e obstruindo. Você vê que aqui ela causa dificuldade para o esvaziamento da bexiga. Isso daqui é uma próstata normal com uma bexiga normal, né? E esse crescimento benigno é essa parte amarela aqui. Você vê que ela cresce e empurra a próstata verdadeira aqui para a periferia. E isso daqui entope. A bexiga, ela começa a ter que fazer muita força para vencer uma resistência que tem. Quando ela faz essa força, ela começa, a gente chama de hipertrofiar, ela começa a engrossar. E ela substitui nessa hora a fibra elástica, que é uma fibra boa, que contrai, que esvazia a bexiga, por uma fibra colágena, é uma fibra mais endurecida, e vai estragando a bexiga. Então, geralmente, antes que a bexiga estrague, a gente trata essa hipertrofia benigna aqui. Então, quais são os sintomas dessa hipertrofia benigna? São jato de urina fraco, o jato vai ficando mais fraco, o paciente acorda à noite para urinar, às vezes, várias vezes, ou polaciúria. Polaciúria é urinar muitas vezes durante o dia de pouco. O paciente tem aquela sensação que está com a bexiga explodindo, vai lá e urina um pouquinho. À noite a mesma coisa. Hesitância, que é você vai urinar, chega lá e não sai, demora para sair, começa a demorar para sair. E, ao mesmo tempo, gotejamento pós-miccional. Termina de urinar e ainda fica pingando, demora para terminar essa micção. E a bexiga, quando ela vai fazendo muita força, ela vai entrando, às vezes entra em falência. Entra em falência e começa a ter resíduo, sobrar urina dentro da bexiga no final da micção, né? Então, tudo por essa obstrução. E o jato vai ficando cada vez mais fraco, podendo chegar até o paciente entrar em retenção urinária. O tratamento, inicialmente, é o tratamento medicamentoso. Esse tratamento medicamentoso, geralmente alfa-bloqueadores, que são os remédios que alargam um pouquinho o canal da urina, a finasterida e dutasterida, que tenta não deixar a próstata crescer, a vardenafila, que seria o Cialis diário, que ele tem uma ação, se descobriu que ele tem também uma ação na parte urinária. E depois, se isso aqui não dá certo, se isso não resolve o problema, então o tratamento cirúrgico, através ou de cirurgia aberta, ou de uma videolaparoscopia, ou de uma endoscopia. O tratamento cirúrgico mais comum é o endoscópico, chama ressecção transuretral da próstata, e na nossa abreviatura é RTU de próstata, que todos já ouviram falar. O que é? Esse pedaço da próstata aqui, que está crescido e que está entupindo, ele tem que ser retirado. Como é que retira? Passa um aparelho por dentro da uretra e você vai tirando canaletas assim, ó, de tecido. Vai tirando essas canaletas, até que você abre toda a próstata aqui, e isso aqui fica livre para o paciente urinar. Outra maneira de tratar isso depende de outras formas de energia. E, atualmente, uma forma bastante importante é o laser, que, na verdade, o laser ele não tira tecido, mas ele vaporiza o tecido da próstata, ele faz desaparecer o tecido da próstata. E a terceira doença que nós vamos falar da próstata é o câncer de próstata. Eu vou falar só uma introdução sobre o câncer de próstata, o Vladimir e o Zé Roberto Colombo vão falar outras coisas. E a Sociedade Brasileira de Urologia, a Sociedade Brasileira de Urologia tem feito campanhas muito importantes sobre isso, mesmo associada a redes de comunicação, né? Mostrando o quanto é importante, como é a prevalência do câncer de próstata. Você vê, 1 em cada 6 homens vão ter câncer de próstata. O previsto para esse ano que vem é 68.800 casos, novos casos de câncer de próstata no Brasil. Os sintomas, inicialmente, ele não causa sintoma,
Então, o paciente não tem nada, por isso que a gente faz exames para detecção precoce, porque como ele não dá sintoma, quando a gente vai e que aparece sangue na urina, dor óssea, dificuldade para urinar, já são tumores avançados, cujo controle e tratamento são muito mais difíceis. É importante que os tumores sejam tratados quando eles ainda são localizados, que o índice de cura é muito maior e muito melhor. Os tratamentos, os tumores, eles também podem ser, já vão avançando localmente, invadindo o tecido ao lado da próstata, e os avançados, que são os metastáticos, que são aqueles tumores que já vão para outros órgãos, e principalmente, nesses casos, são para os ossos. Então, a detecção precoce do câncer de próstata são feitas através de duas coisas. O PSA, que chama antígeno específico prostático, que é um exame de sangue, e o toque retal. Né? Por que o toque retal, se existe esse exame? Porque, primeiro, existem 17% dos tumores, os cânceres de próstata, que têm PSA normal. Então, é você apostar tudo na sua vida, que é a sua vida, com a chance de errar em 17%, é muito alto. Então, é um exame muito importante, porque vários tumores de próstata, às vezes tumores extremamente agressivos, são detectados apenas no toque retal. Isso daqui é um corte histológico, microscópico, de uma próstata. São tubinhos, né, com essas células pequenas aqui, cada célula dessa vai fazendo secreção e vai jogando aqui dentro, e cada tubinho desse vai encontrando outro, igual se fosse rio num afluente, formando um canal que vai levar o ejaculado para fora. E essas células, elas fazem junto o PSA, e elas jogam aqui dentro, porque o ejaculado ele sai coagulado. E quem faz a liquefação, que serve depois para o espermatozoide poder nadar, é o PSA, que é uma enzima, uma calicreína. Quando o PSA aumenta no sangue, o que é? Está vendo uma membraninha que tem aqui? Olha? Essa membraninha aqui isola o meio externo, que isso aqui está em contato com o meio externo, do meio interno, por exemplo, desse vaso aqui. Então, nesse canto aqui, por exemplo, vocês estão vendo, aqui tem um tumor, você vê que não tem membrana nenhuma aqui. Então, sai bastante PSA para o sangue e mostra para a gente. É lógico que existem outras coisas que aumentam o PSA. Por exemplo, uma prostatite, um trauma, e aumenta o PSA. Então, aumentar a PSA não quer dizer câncer, mas aumentar a PSA quer dizer uma luz amarela que acende para o médico falando o seguinte: presta atenção nessa próstata que ela tem problema. E aí ela vai ser investigada. O que é o câncer? É uma célula desse túbulo que começa a fazer coisa errada. Normalmente, o organismo fala para ela, se mata. É uma coisa que se chama apoptose. Ela se mata e é absorvida pelas outras. A célula cancerosa perde essa capacidade de se matar e começa a se reproduzir, forma um nódulo, começa a fazer coisa errada, dá metástase e vai comprometer a vida do paciente. E, como última coisa que eu vou dizer, importante, isso aqui é uma próstata cortada, né? Ela é inteira cortada no meio. Você vê que o paciente tem um câncer, mas ele tem um aqui, um aqui, um aqui. A glândula é doente, é uma doença multicêntrica. Então, muitas vezes, vocês vão ouvir falar, não, vamos fazer um tratamento que vai tratar só esse pedacinho ou só esse daqui. E nós vamos deixar tumores em outros lugares. Então, o tratamento da glândula prostática normalmente tem que ser para a glândula toda. Então, eu gostaria agora de chamar o Dr. Vladimir Alfer, que vai continuar falando sobre câncer de próstata. Obrigado. Bom, agradecer a presença de todos vocês aqui à tarde de terça-feira para conversar um pouquinho de câncer de próstata conosco, saúde da próstata mais do que o câncer de próstata, né? O Gustavo pôs uma introdução, eu vou falar sobre o diagnóstico do câncer de próstata. Então, essa fotografia, esse desenho, esse esquema da próstata, o Gustavo já mostrou, ele chamou até de uma frutinha aqui que eu não lembro o nome agora, mas parece, né? O tamanho, a localização, ele já comentou. Isso. Então, começar falando um pouco do PSA. O Gustavo fez a introdução. Então, nós estamos falando sobre o diagnóstico do câncer de próstata, né? O PSA, o Gustavo já mostrou isso. O que é o PSA? É uma proteína
produzida só na próstata, por isso nós utilizamos, que promove a liquefação do esperma. Nós usamos ela porque o câncer de próstata é um desarranjo na estrutura da glândula. E quando ocorre esse desarranjo, começa a extravasar o PSA para a circulação. Não é um marcador de câncer de próstata, tem todas as deficiências inerentes a isso. E até agora não apareceu nenhum marcador de câncer. O que a gente usa realmente é o PSA, é o melhor que existe até agora. Aqui então nós temos a tabela, é mais fácil de memorizar, você tem até a idade, à medida que aumenta a idade, aumenta o seu valor de PSA. Essa é a tabela mais fácil, como eu falei, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, passando de 50, 60, 70 e mais de 70 anos. E ainda é muito utilizado, então a gente sempre faz o PSA nos pacientes. Só voltando, PSA elevado hoje é igual a uma ressonância magnética. Antigamente, um PSA elevado era igual a uma biópsia de próstata. Hoje, eu vou comentar um pouquinho mais para frente de novo, sempre que nós temos uma suspeita, ou pelo exame físico ou pelo PSA, nós pedimos uma ressonância magnética 3 Tesla antes. Vou comentar isso daqui a pouquinho com vocês. O exame físico, o Gustavo já falou que é muito importante, por quê? Eu achei essa figura e aqui ele fala exatamente o que é importante no exame físico. Informação em volume, consistência, regularidade, limite, sensibilidade e mobilidade. Isso pode dar pistas para você ter um nódulo na próstata que pode ser um adenocarcinoma ou câncer. O exame físico, se você tem uma área suspeita, antigamente a área suspeita, um nódulo, era igual a uma biópsia. Hoje, de novo, você tem uma área suspeita, é igual a uma ressonância magnética. Como vocês viram aqui, sempre que a gente tem uma suspeita, ou pelo PSA ou pelo exame físico, nós encaminhamos para uma ressonância magnética para depois realizar a biópsia. Por que a área suspeita no exame físico você faz uma ressonância? Tem áreas que podem estar aumentadas, então, e não ser o adenocarcinoma. Essa figura, o Gustavo mostrou uma versão, isso aqui é a zona periférica, aquela coluna em torno da próstata, que é onde aparece a grande maioria dos tumores, por isso o toque retal é importante, o exame físico é feito por aqui, tá? A bexiga, o uretra em azul é o que vai crescendo com a idade, causando a dificuldade para urinar. Então, se existe um nódulo palpável aqui, pode ser até uma área de hiperplasia nodular dessa zona 3 aqui, que é a zona de transição, aumentado. Isso aí fica muito claro numa ressonância magnética. Então, PSA baixo, um nódulo com uma hiperplasia grande, você pode fazer um segmento nesses pacientes. A ressonância magnética, por que eu falei tanto, por que está assumindo um papel tão importante a ressonância? Ela mostra áreas que são suspeitas e são classificadas em categorias de 1 a 5. A partir de 3, nós consideramos aqui no nosso serviço biópsia. Uma categoria 3 na ressonância magnética tem em torno de 20% a 22% de ter um adenocarcinoma de próstata. Então, já é uma indicação formal da biópsia. Isso aqui é como ver a ressonância à próstata. Essa é aquela zona central que aumenta, que estava em azul no slide anterior. E aqui a zona periférica, onde normalmente aparece o adenocarcinoma. Aqui uma área de tumor, essa é a mesma próstata, foi feita a cirurgia, retirada a glândula. Isso que parece um miolo de pão aqui é a hiperplasia nodular, é o que aumenta, causando obstrução. Aqui está a uretra. E essa é a zona periférica, que é a glândula propriamente dita, como o Gustavo falou, fica meio rechaçada para o lado com os tumores. Então, a outra importância não é só graduar, mais importante do que graduar, ela define áreas na imagem onde existe uma chance grande de ter um tumor significativo, ou seja, aquele tumor que vai comprometer a vida, que vai ser necessário ser tratado. Então, quando a gente vai fazer a biópsia, que eu vou falar em seguida, nós conseguimos dirigir a biópsia a essa área específica e não só mapear a glândula como nós fazíamos. Então, aqui a biópsia é feita com ultrassom transetal, é sempre feita com sedação aqui. É usado o Propofol, aquele que o Michael Jackson gostava. Dura em torno de 15 minutos, 20 minutos o procedimento. E é feito com probe de ultrassom. Aqui a parte do ultrassom que enxerga, normalmente vocês fazem ultrassom, aquela parte que eles passam no abdômen está aqui dentro do reto. Ele enxerga a próstata, nós vamos ver daqui a pouco, e a gente dirige a biópsia. Nós usamos ela para fazer um mapeamento da glândula primeiro, ou depois, e fazer a biópsia dirigida aí para a imagem associada com a ressonância. Esse é o mapeamento que é feito. O Gustavo mostrou que pode ser um tumor multifocal. Normalmente ele é multifocal, multicêntrico na próstata. Então é feito um mapeamento, e o ultrassom para isso é muito útil. A gente dirige as biópsias, são 6 de cada lado, dirigidas nesse sentido. Aqui é aquela zona
da hiperplasia, o tumor normalmente, vocês lembram, aparece nessa área aqui. Então, são 2 biópsias na base, 2 biópsias no meio, 2 biópsias no ápice da próstata, de cada lado. E, eventualmente, se faz uma biópsia da zona central também. Aqui é uma foto aqui do serviço, é a associação, é a fusão de imagens do ultrassom com a ressonância magnética. O estudo de ressonância feito é carregado no aparelho de ultrassom e a imagem aparece aqui. E isso aqui é um gerador de campo magnético e as antenas que fazem a leitura. Então, sincronizando as imagens, você consegue dirigir para a área suspeita da ressonância pelo ultrassom a biópsia. Então, aquele ponto suspeito consegue ser amostrado. Eventualmente, o Baroni está aqui, ele gosta disso, pode comentar, o futuro talvez seja dirigir a biópsia só para essas áreas suspeitas da ressonância. Por enquanto não é feito, nós fazemos a amostragem dessa área mais suspeita na ressonância, lembrando que eu falei que a ressonância mostra a área com chance de ter um tumor significativo, um tumor importante para ser tratado. E o que vem na patologia? Se vier um tumor, pode ver a prostatite crônica, todas aquelas patologias que podem aumentar o PSA, a prostatites, o PSA não é específico de câncer, né? Andar a cavalo, andar de bicicleta, relação sexual, tudo isso pode aumentar o PSA. Uma infecção aumenta muito, infecção em outro local do corpo pode aumentar. Mas se vier um tumor, é isso que nós vamos ver. Isso aqui é a graduação do tumor, que vocês já devem ter ouvido falar no Gleason. Eu cheguei a assistir uma aula do Gleason até, que vai de 3+3 a 3+5. O que é? É a área mais agressiva e a área mais extensa do tumor. Grau 1 e 2, que existiam antigamente, até alguns anos, hoje são consideradas normais. Isso aqui não é mais considerado câncer. Então, o câncer vai de 3+3, ou seja, um Gleason 6, até um Gleason 10. Aqui vocês entendem, isso aqui é o desarranjo na estrutura da glândula. Isso aqui é um esquema que o próprio Gleason desenhou. Quanto mais indiferenciado o tumor, existe um desarranjo estrutural da glândula muito maior. Por isso que o PSA eleva também nesses casos, que ele cai mais na circulação. Então, a principal alteração não é celular, a nível celular, mas é ao nível da estrutura da glândula. O grau 3, hoje em dia, é controverso. Tem gente que tem estudos que não consideram mais um câncer. Então, se na sua biópsia vier um 3+3 em um fragmento, provavelmente o serologista vai propor só fazer um segmento. Qual é o risco desse paciente? Nós vimos que são tumores multifocais. Então, você pode ter amostrado só um tumor 3+3 e em uma outra área da próstata que não foi amostrada, você tem um tumor mais agressivo. Isso tende a diminuir muito agora com uma ressonância magnética que mostra justamente os tumores mais agressivos na glândula. Então, você tem um diagnóstico do adenocarcinoma, do câncer de próstata, você tem que fazer o estadiamento depois. A própria ressonância já faz o estadiamento local. Então, aqui vocês podem ver aquela zona periférica onde aparece o tumor, aqui uma área nítida de tumor com uma extensão extraprostática. Então, isso aqui é um tumor localmente avançado que já é evidente na ressonância magnética. Essa área aqui, quando faz a biópsia, é amostrada. Esse não é um exame daqui, tem uma bobina endorretal nesse exame. Os exames aqui realizados no Einstein não são feitos com uma bobina endorretal. É um exame, uma máquina 3 Tesla, que tem uma resolução maior, e não é necessário o uso da bobina, faz o exame bem mais confortável. A ressonância magnética pode fazer um estadiamento local também. Então, além da próstata, ela mostra que é um gânglio aumentado, bastante suspeito, comprometido, na região obturadora, que é o local onde tem a drenagem de linfonodos. Os linfonodos locais são um dos locais onde pode ocorrer a metástase do adenocarcinoma. E, por último, um mapeamento ósseo, que é feito só quando você tem um tumor mais agressivo. Classicamente, um Gleason acima de 8 e um PSA acima de 20. Por quê? Quando é um PSA mais baixo, um tumor Gleason 7, provavelmente nós estamos lidando com uma doença localizada, não precisa de mais exames além da ressonância magnética para você montar a estratégia de tratamento que o Dr. Colombo vai falar daqui a pouco. Se ele tem um PSA elevado, o mapeamento ósseo pode mostrar lesões ósseas. Aqui são áreas de predileção, é o ilíaco, áreas na costela comprometidas, área na calota craniana, então um paciente com múltiplas metástases ósseas. Tudo isso, então, você avalia a extensão da doença para planejar o tratamento, que vai ser comentado daqui a pouco. E tem aparecido estudos novos que são muito interessantes para avaliar a agressividade do tumor. Principalmente naqueles casos que você vai propor só o segmento nele, não o tratamento. Tem o Oncotype e o Score 4K.
Esse aqui é realizado, ambos são realizados, esse aqui é realizado no material da biópsia e mede o grau de expressão de vários genes. E o grau de expressão é o quanto aparece desses genes que estão mais relacionados com tumores agressivos. Então, quanto mais genes relacionados, te dá um score com uma chance maior ou menor de ser um tumor agressivo para você acompanhar ou não. E o score 4K, ele avalia 3 formas do PSA e mais uma calicreína, que é um tipo de PSA também, uma proteína, uma enzima, e esses resultados são colocados no algoritmo, uma conta em que leva a conta também a idade, toque retal e o resultado de uma eventual biópsia anterior, e dá uma chance de 5 a 95% de ter um tumor agressivo. Problema: os exames são materiais que têm que ser enviados para os Estados Unidos e eles custam de 10 a 15 mil reais para serem realizados. Então, praticamente não são utilizados hoje. A gente usa o PSA, a histologia e a ressonância. Então, nós temos o diagnóstico, temos o anátomo patológico, o score de Gleason, a avaliação da extensão da doença, aí podemos definir a estratégia de tratamento. Curativas naqueles tumores pouco agressivos, os tumores intermediários, com Gleason intermediário, um PSA um pouco mais elevado, ou aqueles muito agressivos, localmente avançados, com Gleason acima de 8, PA acima de 20. Cada um tem uma estratégia de tratamento um pouco diferente. E a estratégia de tratamento paliativo quando já estão tumores metastáticos, ou seja, já tem doença localizada fora da glândula. Então, os tratamentos curativos não tem sentido. Você não vai curar a sua glândula, você tem doenças fora. Existe uma série de medicações e tratamentos para esses pacientes. Os maiores progressos em câncer de próstata foram realizados justamente nessa população de pacientes. Se alguém tiver uma dúvida, o Warren conhece todos eles aqui, pode esclarecer. Agora o Beto vai continuar, o Dr. Roberto Colombo, a falar do tratamento de câncer de próstata. Boa tarde a todos. Eu sou José Roberto, então eu vou conversar um pouco com vocês sobre as opções de tratamento do câncer de próstata que nós temos hoje disponível. Então, como o Dr. Vladimir já comentou, o tratamento do câncer de próstata depende do estadiamento, ou seja, se o tumor é pouco agressivo, se é bastante agressivo, se é uma categoria intermediária, se ele é metastático, tá bom? E, obviamente, da vontade do paciente em escolher o tratamento que ele acha mais adequado em conjunto com o seu urologista. Então, essa aqui é só, inicialmente, uma lista dos tratamentos que a gente tem disponível hoje. O Active Surveillance, que na verdade, é um adiamento de tratamento. A gente faz um protocolo onde esses pacientes são seguidos. Os tratamentos curativos, através da radioterapia e cirurgia. E o bloqueio androgênico, que são medicações que cortam a testosterona. A testosterona é o combustível do câncer de próstata. Então, essas medicações ela faz um bloqueio da produção de testosterona para que o tumor de próstata possa evoluir e crescer de maneira mais lenta. Então, iniciando o Active Surveillance, que é um protocolo onde os pacientes com tumores de baixa agressividade e baixo volume são seguidos, ou seja, esses pacientes são monitorados de perto, não é que eles são negligenciados ao tratamento, mas são pacientes que têm um tumor pouco agressivo, então que ele não se beneficiaria no primeiro momento dos tratamentos, porque esses tratamentos, obviamente, têm efeitos colaterais. Então, esses pacientes são monitorados com o exame de sangue, o PSA, a ressonância multiparamétrica de próstata, e a rebiópsia. São feitas normalmente pelo menos 2 rebiópsias para a gente saber que o Gleason não está aumentando, que o volume de tumor não está aumentando, ou seja, que esse tumor não está ficando mais agressivo com o passar do tempo. Tá bom? É um protocolo seguro, a chance desse paciente evoluir para metástase é menor que 1% em 5 anos, então é um protocolo seguro. E ele tem uma baixa morbidade, então ele só envolve o exame de sangue, a ressonância nuclear magnética e o exame mais agressivo aqui é a rebiópsia, que é feita não todo ano, mas pelo menos mais 2 vezes depois que o paciente entra nesse protocolo. Então, passando agora para os tratamentos potencialmente curativos, gostaria de começar com a radioterapia, que normalmente era usada para tumores de baixa e agressividade intermediária. É um tratamento ambulatorial, ou seja, o paciente não precisa ficar internado para receber a radioterapia. O monitoramento dos pacientes que são tratados com a radioterapia também é feito pelo PSA, e em caso de subir de PSA, suspeita-se que o tumor está voltando, faça a rebiópsia para ter certeza que não existe mais tumor ativo na próstata. Os efeitos colaterais, infelizmente, os tratamentos curativos eles têm alguns efeitos colaterais. No caso da radioterapia, pode ser a disfunção erétil.
E a radioterapia, por mais que a gente tente concentrar ali somente na próstata, eventualmente ele pode machucar um pouquinho do reto e da bexiga, que são estruturas que estão associadas à próstata, em contato com a próstata. Então, eventualmente, esses pacientes podem ter desconforto no reto e bexiga. Eles são raros e normalmente são passageiros. Então, só para mostrar, essa aqui é uma visão lateral. A próstata está aqui, logo abaixo está o reto, a bexiga está aqui, a vesícula seminal está aqui, e aqui é aquele complexo de nervo, onde idealmente a gente tem que proteger durante qualquer tratamento, seja radioterapia ou seja cirurgia, para tentar preservar a função erétil e melhorar a continência desses pacientes. Então, a bracterapia nada mais é do que a colocação de sementes radioativas na próstata. Então, essas sementes elas ficam aí de maneira indefinitiva. É um tratamento que normalmente é utilizado para tumores menos agressivos, e o efeito colateral dele normalmente é menor do que a radioterapia externa. Tá bom? A radioterapia externa é um tratamento que leva, em média, de 4 a 6 semanas. Então, todo dia o paciente, de segunda a sexta, vem aqui até o hospital, toma uma fração de radiação para que a dose acumulada seja uma dose mais alta. Então, vocês podem ver que, obviamente, que ele vai receber essa radiação em diversas incidências para tentar cobrir toda a próstata de maneira segura para tratar todo eventual foco tumoral que exista nessa glândula. Então, aqui, antes da radioterapia, todo dia ele tem que fazer um controle para fazer a mira da radioterapia. Então, vocês podem observar aqui, só para vocês entenderem como que as estruturas ficam próximas. Então, a próstata está aqui em vermelho. A bexiga está logo acima, o reto logo abaixo da próstata, e essas áreas azuis são aquelas áreas do feixe neurovascular dos nervos que idealmente a gente tem que tentar preservar para que a disfunção erétil não aconteça no segmento desses pacientes. Então, a terceira opção, a segunda opção de forma de tratamento curativo é a cirurgia. Então, a gente pode usar a cirurgia para tumor de qualquer agressividade. Quanto mais agressivo é o tumor, maior o benefício da cirurgia em relação à radioterapia. Normalmente, a cirurgia está associada à linfadenectomia, a retirada daqueles gânglios que estão perto da próstata e da bexiga, como o Dr. Vladimir mostrou para vocês. Essa linfadenectomia pode, primeiro, estadiar. O que é isso? A gente saber se o tumor já saiu da próstata e foi para esses linfonodos, chama-se estadiamento, então ele dá o estadiamento da doença. Aí existem estudos mais recentes que pacientes que têm tumor já nesses gânglios e esses gânglios são removidos, pode ter até um benefício de sobrevir. Então, normalmente, a cirurgia, principalmente para tumores mais agressivos, está associado à linfadenectomia. Atualmente, nos últimos 10 anos, a cirurgia eminente invasiva, através do acesso robótico, vem ganhando espaço no mundo, e aqui no Brasil está disponível desde 2008. É uma forma que o cirurgião tem de fazer uma cirurgia mais precisa, para tentar ser seguro do ponto de vista oncológico, ou seja, tirar todo o tumor, toda a próstata com as margens negativas e tentar preservar a função erétil e a continência desses pacientes. Tá bom? Então, o monitoramento no pós-operatório dos pacientes é feito através do PSA. E os efeitos colaterais, como vocês sabem, são disfunção erétil e incontinência urinária. Cada vez mais os resultados da cirurgia vêm melhorando, mas, obviamente, que a gente nunca pode falar que não tem o risco de disfunção erétil ou de incontinência urinária. A disfunção erétil depende da função erétil pré-operatória, de comorbidades e da idade do paciente. E a incontinência urinária está em torno de 3 a 4% no pós-operatório nesses pacientes. Então, de novo, só para mostrar a próstata e a região posterolateral, onde passa o feixe neurovascular, que é onde a gente tem que fazer de tudo para não usar a fonte de energia perto, não tracionar e não machucar, para a gente tentar preservar a função erétil e a continência o mais rápido possível no pós-operatório. Então, para quem não conhece, isso aqui é só um vídeo que mostra o robô cirúrgico, né, o Da Vinci. Então, são 3 equipamentos que fazem o robô. O robô nada mais é do que um instrumento do médico, ele não toma decisões durante a cirurgia. Esse aqui é o console onde fica o cirurgião. Ele recebe uma imagem diferente em cada olho, então ele tem uma imagem de tridimensão. Essa aqui é a parte que fica com as pinças e com a câmera que fica em contato com o paciente.
Esse aqui é o rack onde fica a fonte de luz, o conjunto óptico e tudo isso, para que toda a equipe possa fazer a cirurgia. Então, existem múltiplas telas na sala para toda a equipe seguir. E o Einstein possui 2 desse robô, é o único hospital que tem mais de um, sendo que um tem esse console duplo que serve para o hospital. É muito preocupado com a segurança nesse tipo de cirurgia, então sempre fica um médico contratado do hospital, quando o cirurgião não tem muita experiência, para acompanhar esse tipo de cirurgia, para que o resultado seja o melhor possível. Então, só para vocês terem uma ideia, o Einstein tem um robô desde 2008. Até o ano passado, mais de 1.300 pacientes já foram tratados com essa tecnologia. Esse ano vai passar de 1.500 pacientes. Então, só no ano passado, tivemos mais do que 300 cirurgias de próstatas utilizaram essa tecnologia aqui no hospital. E a última modalidade de tratamento, o bloqueio androgênico, ou seja, são as medicações que cortam a ação da testosterona. É utilizada em tumores de alta agressividade, localmente avançado ou tumores já metastáticos. Pode ser associado com radioterapia ou quimioterapia. E como é um remédio que tem ação sistêmica, os efeitos colaterais não são locais, são sistêmicos. Então, fogachos, aquele como a mulher tem na menopausa, quando a gente tem a andropausa, o homem pode sentir esses fogachos, ganho de peso, fragilidade óssea, a diminuição da libido, e está correlacionado também com efeitos cardiovasculares adversos. Então, gostaria de agradecer novamente a presença de vocês e nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Muito obrigado. Eu queria perguntar sobre prevenção, o que é possível fazer, o quanto a genética determina, né, o quanto hábitos podem ajudar. Obrigado. Mas a prevenção é o seguinte, os estudos são muito difíceis de serem feitos, porque você, para falar, por exemplo, sobre uma dieta que possivelmente pode prevenir câncer de próstata, você tem que estudar um grupo grande de pacientes, 10, 20 mil pacientes, por 10 anos, sabendo o que ele comeu durante esses 10 anos e se tem outras coisas que possam ter interferido, como a genética, por exemplo. Então, o que parece que é importante, por exemplo, que você coma brócolis e couve-flor pelo menos 2 vezes por semana. Que você tenha uma dieta balanceada com frutas, verduras, né? Que você coma peixe. Mas já existe um trabalho mostrando que você tomar ômega 3 aumenta a incidência de câncer de próstata, mas comer peixe, não. E é bom. Que você coma pouca carne vermelha, que você coma bastante molho de tomate, que você coma uma castanha do Pará por dia por causa do selênio. Né? O licopeno está no tomate cozido. Não adianta você tomar suco de tomate nem comer tomate cru, tomate cozido. Você não deve tomar suplemento de zinco acima de 100 miligramas por dia, que também é deletério. Que você não deve tomar, e isso é importante, vitamina E acima de 180 unidades. Ou seja, não precisa tomar vitamina E, porque ela aumenta em 17% a tua chance de adquirir um câncer de próstata. Que você, por exemplo, tomar simvastatina, que é para prevenção de aumento de colesterol e tudo isso, diminui a chance do paciente morrer de câncer de próstata. Ela não diminui, ela não previne nada, mas existe essa estatística. E a última, seja magro, tá? Porque os pacientes obesos têm maior chance de ter câncer, não só de próstata, né? De colo, de pâncreas, de fígado, tem mais chance de ter infarto, de ter acidente vascular cerebral, de ser impotente. Precisa mais coisa? Não. Ou seja, é proibido ser gordo. Tá bom? Quem quer comentar sobre a genética? O Vladimir. O único resumo é estilo de vida e cuidado com os parentes. Cuidado com os parentes. Pode fazer esse exame para prevenir quanto tempo? De ano em ano? Fala da se prevenção. Pelo exame de sangue, pelo toque, se é melhor.
Mais ou menos é o seguinte, o que se sabe é que um número estatisticamente importante é 1 ano. Né? Lógico que depende. Se o teu PSA está normal, se você está sintoma, 1 ano é o tempo de você fazer um PSA e o toque retal. Esse toque retal deve começar a partir de 45 ou 50 anos, né? Meio controverso uma coisa e outra aí, mas mais ou menos nessa idade, e deve ir até, algumas estatísticas, até 70 anos, agora com o aumento da longevidade do homem e do ser humano, nós estamos aumentando um pouquinho. A gente não tratava pacientes com 80 anos, embora hoje, às vezes, se chega um paciente com 80 anos para a gente, que na nossa gíria é tão inteirão, tão bem, não toma nenhum remédio, não, que não tem por que você não tratar. Ele tem uma expectativa de vida de mais de 10 anos. Entendeu? Então, esse paciente merece ser, tanto fazer os exames de diagnóstico precoce como de ser tratado. Então, mais ou menos, começa aos 50, né? Vai até os 70, 75, dependendo do paciente. Agora, se você chegar e tiver um PSA alterado, um PSA de 5, e eu fizer um toque, está normal, fizer uma ressonância, está normal, eu não vou deixar você para fazer o ano que vem. Provavelmente eu vou fazer com 6 meses, para ver como é que está indo esse PSA, porque a cinética do PSA, o gráfico de crescimento dele é muito importante. Eu acho que tem um aspecto importante, eu vou comentar, que são os estudos populacionais e política de saúde. Vocês devem ter ouvido falar de trabalhos que falam que não vale a pena fazer rastreamento de câncer de próstata. Isso é uma política de saúde, custo-benefício, quanto ele vai gastar, um governo, para examinar todo mundo, fazer biópsia em todo mundo, quantas pessoas eles vão salvar fazendo isso. É diferente de você ir no consultório, eu vou no consultório dele todo ano, se você quer ter um diagnóstico precoce, saber como você está. São coisas bem diferentes naquilo. Você quer ter a sua chance de um diagnóstico precoce e uma política de saúde pensando em custo-benefício. Só falar alguma coisa rapidinho. Fala. Não, é só importante frisar que até alguns anos atrás o diagnóstico de câncer de próstata era igual ao tratamento. E hoje a gente acabou conhecendo melhor a doença, conhecendo melhor como é que funciona cada tipo de câncer, de acordo com a estratificação que o Dr. Vladimir falou, baixo risco, intermediário e alto risco. Então, o fato de a gente ter um diagnóstico de câncer de próstata hoje não quer dizer necessariamente que a gente vai ter que ser tratado, ou radioterapia, ou cirurgia. Então, alguns pacientes, em torno de 30%, podem ser seguidos e para tumores de baixa agressividade. Então, o grande problema de fazer o diagnóstico é que antes o diagnóstico era igual ao tratamento, e o tratamento, obviamente, tem efeitos colaterais. Então, existe a possibilidade de fazer o diagnóstico, mas não de cara receber um tratamento que tem efeitos colaterais. Queria só comentar uma coisa que você me perguntou, né? Prevenção, genética, essas coisas, né? Então, assim, tem trabalhos bem interessantes mostrando que o câncer de próstata sim pode ser hereditário, tá? E tem que realmente levar em consideração, tem trabalhos escandinavos que estudaram gêmeos e eles acreditam que até 50% de todos os tumores de próstata são hereditários. Não existe nenhum teste, como existe, por exemplo, para câncer de mama, por exemplo, a Angelina Jolie, que fez aquele BRCA e aí viu que a mãe dela também tinha, e ela foi lá e tirou o tumor, a mama dela, antes dela vir a apresentar um tumor de mama. Não existe esse teste para a gente ver se você tem ou não tem uma predisposição maior. O que a gente faz é o seguinte, como aqui foi dito, o primeiro PSA, o primeiro toque, geralmente é por volta dos 50 anos, algumas sociedades preconizam um pouquinho mais cedo, 45, mas o que a gente sabe é que para aquele que teve um pai com câncer de próstata, um irmão, um tio, um avô, ou seja, um parente muito próximo, esse é um paciente que já tem um potencial maior de vir a ter um câncer de próstata. Então, para esses, a gente até preconiza mais cedo, 10 anos antes do que as recomendações para a população em geral. A gente recomenda que ele vá procurar o urologista mais cedo. Tá? Agora, quanto à dieta, só para complementar aqui, é difícil você falar para uma dieta, olha, qual deve ser uma dieta para a prevenção de câncer de próstata, sem levar em consideração uma dieta para a sua saúde em geral. Né? Então, a gente fica vendo, o que a gente pode fazer para evitar câncer de próstata? Então, às vezes, a gente tem aquela assim, fumar dá câncer de próstata? Não, fumo não dá câncer de próstata. Então, posso fumar? Não. Você tem que fazer uma vida
né, um estilo de vida para a prevenção das várias doenças. Então, uma das coisas aqui que o Gustavo falou, realmente a obesidade ela é um problema enorme no Brasil, no mundo inteiro, né? As pessoas estão engordando mais e, com isso, provavelmente isso também é um dos fatores por que aumentou a incidência de câncer. Né? Então, é o seguinte, a obesidade é um fator de risco para câncer de próstata, não só para aumentar a chance de ter o câncer de próstata, mas para ter os cânceres de próstata que eles falaram aqui, que são aqueles mais agressivos. Então, a obesidade é um fator. Tem estudos, por exemplo, que achavam-se antigamente que selênio e vitamina E prevenia câncer de próstata. Então, tem um estudo bem grande, comandado por um cara no Canadá, que ele, nos Estados Unidos, que ele randomizou os pacientes, né, selecionou os pacientes, metade vai fazer, que não tinha câncer de próstata, né? Um grupo de homens vai fazer reposição com selênio, outro vai fazer com vitamina E, outro vai fazer com os dois e outro que vai fazer com nenhum. E viu-se realmente que reposição de altas doses de vitamina, na verdade, era prejudicial. O paciente tinha mais câncer de próstata, não protegia o paciente. Tá? Então, eu acho que tem que tomar cuidado, porque a medicina tem essas ondas, né, que às vezes fala assim, olha, come bastante disso. Não, você tem que ter uma dieta realmente muito bem balanceada, bastante fibras, tá? Bastante frutas, proteínas, diminuição de carne vermelha, isso é super importante. Tá? E o que eu jogo aqui para os urologistas, se eles quiserem rebater, é assim, existem estudos também de quimioprofilaxia. O que seria quimioprofilaxia? Aquele paciente que não tem câncer de próstata, mas que ele tomaria um remédio, não estou falando de vitamina, é um remédio, por isso que é químio, para prevenir câncer de próstata. E a gente tem esses estudos. Já viu-se que tem remédios, até remédios que são usados para a próstata para diminuir aquela hiperplasia, né, que é uma coisa benigna, mas eles também poderiam prevenir o câncer de próstata. Só que tem um efeito colateral. Aqueles pacientes que tiveram câncer de próstata e tomaram remédio acabaram tendo menos câncer, mas os cânceres foram mais agressivos. Então, a gente não adotou essa medida de dar remédios para prevenção de câncer de próstata para os pacientes ou para os homens que têm um risco de ter câncer de próstata. Por quê? Porque a gente talvez vai diminuir a chance deles terem um câncer, mas se eles tiverem um câncer, vai ter um câncer mais agressivo, e como o Vladimir aqui realmente falou agora, pode ter os efeitos colaterais dos remédios, que pode ser, às vezes, disfunção sexual, e o cara ainda não tem o câncer de próstata, ele vai ter os efeitos colaterais de um remédio. Então, acho que aqui é estilo de vida mesmo. Uma coisa importante, né, é diferenciar o que é prevenção do que é diagnóstico precoce. Né? Você fazer exame de PSA e diagnosticar o seu câncer de próstata não é prevenção, é um diagnóstico precoce. Prevenção é tudo aquilo que foi falado, né, com relação à dieta, estilo de vida, né, e isso vai prevenir, vai diminuir um pouco o risco de você vir a ter um câncer de próstata. Agora, realmente fazer PSA, toque retal, é no sentido de você fazer um diagnóstico precoce, de você pegar a doença o mais cedo possível, e quanto mais cedo você pegar, maior a chance de você vir a curar. Uma coisa interessante, aí vem aquela outra história da observação armada, né, é que se você pegar indivíduos com 80 anos de idade que morreram de acidente de automóvel, no torno de 30% deles vão ter câncer de próstata. Foram atropelados, tal, já se fez isso, pegou a próstata do indivíduo, foi lá para exame patológico e 30% tinha câncer de próstata. Extrapolando-se, né, fazendo uma conta matemática, você pode imaginar que no entorno de 100% das pessoas vão ter câncer de próstata se viverem 120 anos. Quer dizer, é uma doença do envelhecimento. Agora, tem uma grande diferença entre você ter a doença câncer de próstata e você ter um diagnóstico de câncer de próstata. A doença câncer de próstata, que são aqueles tumores que têm, como foi mostrado, aqueles grau de Gleason maiores, né? 7, 8, começa a ser realmente doença, câncer de próstata, pacientes que têm um PSA mais elevado, pacientes que no exame clínico mostra-se uma próstata com nódulos tumorais, isso realmente é uma doença, câncer de próstata. Agora, o diagnóstico câncer de próstata pode ser feito, por exemplo, numa pessoa de 80 anos de idade, ser um Gleason 6, você pode não fazer exatamente nada, e fazer nada em termos, né? Fazer a observação armada, que necessita de uma nova biópsia depois de um ano, PSA bem de perto, mas são pacientes que não vão precisar, alguns deles não vão precisar nunca tratar. E, quer dizer, a gente às vezes acaba supertratando os pacientes por valorizar demais um diagnóstico. Precisa ter muito cuidado com essa história do diagnóstico câncer de próstata. Né?
uma pergunta para o Dr. Colombo. A gente viu vários tipos de tratamento. Qual que é a média desse tratamento? Então, assim, quando é mais leve, tem um tempo específico, quanto é mais grave, qual que é mais ou menos o tempo que determina? Porque a gente vê muitos tratamentos e pensa, né, nossa, de repente ficou um ano todos tratando. Qual que é a média desse tempo? Você quer dizer o tempo que leva para cada tratamento? O tratamento curativo, hoje a gente tem a radioterapia e a cirurgia. A radioterapia, a bracterapia faz uma aplicação, que é a colocação daquelas sementes, depois entra nos protocolos de segmento. A radioterapia externa leva em torno de 4 a 6 semanas, depois faz o segmento também. E a cirurgia, tempo da cirurgia em torno de 2 horas, tempo de internação 2 dias, e depois os pacientes são seguidos também. Então, acho que era essa a sua pergunta? Então, esse que é o tempo de cada tratamento. Boa tarde. O Dr. Colombo explicou os diversos modos, né, depois de detectado o câncer, de tratamento. Tem aqueles poucos agressivos que têm a possibilidade de um monitoramento, né, uma vigilância. Então, um exemplo, por exemplo, o Gleason 6 seria o mais baixo, que seria considerado como câncer, né, até 5 não. Então, se, por exemplo, o PSA3, no toque retal não foi verificado nenhum nódulo, aí foi feita a biópsia e deu Gleason 6, tipo 2 fragmentos com câncer, né, e menos de 30% em cada fragmento. Qual seria a indicação médica para esse exemplo? Esse é um câncer que a gente considera um câncer de baixo risco, um câncer de baixa agressividade. Vai depender, primeiro, da vontade do paciente. Tem paciente que quer ser tratado mesmo com tumores menos agressivos, mas a gente tem a obrigação de expor que é seguro fazer o acompanhamento dessa lesão específica que o senhor citou. Então, a gente faz o PSA a cada 4 meses, uma ressonância multiparamétrica e depois uma rebiópsia, para ter certeza que o volume do tumor não está aumentando, que o PSA não está subindo e que o Gleason não mudou. Então, é seguro oferecer Active Surveillance, o segmento, para esse tipo de paciente, mas, obviamente, que a vontade do paciente é a prioridade. Então, tem paciente que vem nos procurar, a gente expõe que é seguro e tudo isso, mas ele não consegue, do ponto de vista psicológico, saber que tem um câncer dentro dele e ele não vai fazer nada. Então, pelo menos 30% dos pacientes que saem desse protocolo de segmento é porque o paciente pede para ser tratado, seja com cirurgia ou com radioterapia. Então, obviamente que os detalhes da doença são importantes, mas a vontade do paciente também tem um peso muito importante nessa decisão. Tem os efeitos colaterais, né? Então, exato, ele tem que estar ciente que cada tratamento específico vão ter seus efeitos colaterais e ele tem que estar disposto a correr esse risco de ter o efeito colateral de cada tratamento que ele possa vir a escolher. O senhor falou em torno de 30%. Em 30% dos pacientes que saem dos protocolos de Active Surveillance, ele sai porque ele quer, não porque a doença está ficando mais agressiva. Porque ele escolhe e fala, não, quero tratar e não estou me sentindo confortável em saber que tem uma doença. Exato. Obrigado. Posso aproveitar, antes da próxima pergunta, só falar uma coisa? É muito comum o paciente que acabou de ser diagnosticado com câncer de próstata, como você deu esse exemplo aí, um PSA de 3, não tem nódulos, a biópsia deu um Gleason 3 mais 3, 6. É muito comum o paciente, ele faz uma consulta com o urologista, aí o urologista fala para ele, olha, tem um tratamento de cirurgia, tem um tratamento de radioterapia, tem um tratamento de observação, mas o urologista, claro, ele opera, ele vai e fala, eu acho que você deve operar. Aí o paciente ouve um vizinho, um primo dele que fez radioterapia. Aí ele vai e marca uma consulta com o radioterapeuta. Aí o radioterapeuta, claro, fala, olha, são as opções aqui, pode observar, pode fazer radioterapia, pode operar, mas é claro, ele é radioterapeuta, ele vai e oferece a radioterapia. E aí, para evitar isso, o que a gente montou aqui no hospital? Isso acho que já vai fazer pelo menos uns 4, 5 anos, a gente montou no hospital uma clínica multidisciplinar. O que é isso? É um paciente que acabou de ser diagnosticado com câncer de próstata. Em vez de ele fazer uma romaria de médicos, ele vai, passa no urologista, no radioterapeuta, às vezes ele até ia no oncologista clínico para tirar, né, ser alguém que não faz nem cirurgia nem radioterapia, para ser alguém tipo um juiz. A gente montou uma clínica onde o paciente passa ao mesmo tempo com o radioterapeuta,
com um urologista, com um oncologista clínico, às vezes a gente até põe uma nutricionista, exatamente porque tem a ver aí com a parte nutricional, e às vezes até a gente pede para o pessoal da radiologia rever os exames do paciente para a gente ver se precisa, se realmente tem a extensão para fora da próstata ou não. Então, tem uma consulta que é multidisciplinar, onde o paciente, na mesma consulta, ele pergunta para o urologista, e aí? O que você acha? E aí, para o radioterapeuta? E aí ele não fica no meio de um tiroteio, que um fala, não, faz o meu, entendeu? Faz aquele meu tratamento. Ele pode, na hora, tirar todas as dúvidas, perguntar quais são os efeitos colaterais de um, quais são os efeitos colaterais de outro, quanto tempo dura a cirurgia, quanto tempo dura a radioterapia, e todas as informações são passadas na hora. A gente tem, como eu falei, esse é um modelo, a gente não iniciou esse é um modelo que a gente adaptou do MD Anderson, que é um centro de oncologia em Houston, que é um dos nossos parceiros, e a gente foi até lá, a gente pegou o modelo deles, que eles fazem isso lá para muitos pacientes, e a gente adaptou para cá. Então, o que a gente viu é que o nível de satisfação dos pacientes, logo depois da consulta, eles preenchem um formulário, assim, o nível de satisfação é extremamente alto. O paciente sai muito mais esclarecido, com muito mais informação do que se ele faria as consultas individuais. A gente tem notado isso, e eu estou falando isso porque realmente é o retorno, o feedback que a gente tem dos pacientes, o grau de satisfação deles de poder estar conversando com os 3 profissionais que tratam de câncer de próstata ao mesmo tempo. O senhor tinha uma pergunta, né? Vocês consideram o crescimento benigno da próstata, mas o crescimento benigno também é prejudicial. Ele só não é canceroso, né? Ele atrapalha, incomoda, tem que fazer uma série de coisas. Agora, em relação ao senhor, eu queria fazer a seguinte pergunta. O senhor é o mais fortinho da equipe. Então, o senhor está dentro do... É o mais velho também. Não, mais experiente. Não sei. Bom, enfim. Então, o senhor como médico, o senhor como oncologista, o senhor se baseia na prevenção e vai atrás, faz normalmente e fica tranquilo? Não, aquela história, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Esse é o primeiro ponto. Existe evidência científica de que você ser magro, fazer esportes, ter uma alimentação regrada, ter uma vida saudável, vai diminuir o risco de ter câncer. Ponto. Ninguém é perfeito. Só... Eu queria aproveitar, só fazer uma pergunta aqui que os pacientes fazem muito no consultório. Ele chega lá com um tumor de próstata e pergunta para ele, doutor, e eu preciso falar com o oncologista, tem quimioterapia para fazer? E eu queria perguntar para o Oren o que ele acha, como é que ele responde isso para a gente. Não, a quimioterapia está indicada somente quando o paciente tem doença metastática. Quando o paciente tem a doença localizada, a gente não discute quimioterapia para o paciente. Tá? Então, isso eu acho que é muito importante. A quimioterapia, e nem como... E nem para fazer o paralelo, muitos de vocês devem conhecer, por exemplo, pacientes mulheres que tiveram câncer de mama, tiraram a mama e logo depois foram conversar com o oncologista para fazer uma quimioterapia. No câncer de próstata, a gente não discute quimioterapia nem nessas situações depois da cirurgia. A gente só discute quimioterapia na doença metastática. Pode perguntar. Não, sou eu. Posso? Ela depois leva o microfone para você. Boa noite. Desculpa aí se eu repetir alguma coisa que vocês falaram, que eu acabei me perdendo com o horário verão. Um paciente que tem hemorroidas, sendo de idade, aumenta o câncer de CA ou um outro tipo de câncer? Não, hemorroidas não é um fator de risco para câncer. A única coisa é que precisa ter certeza que é hemorroidas. Né? Porque a hemorroida geralmente dá dor no canal anal e geralmente dá dor e sangramento. E, às vezes, infelizmente, a gente vê pacientes que ficam sangrando ao evacuar e ficam achando que hemorroidas, e demoram para vir até um atendimento médico. Né? Aquele negócio, ao persistir os sintomas, procure um médico. Então, eles demoram e aí, quando vai ver o tumor, geralmente, ou de reto ou de canal anal, acaba sendo muito mais avançado do que a gente gostaria de diagnosticar. Só fazer um comentário da pergunta sua ainda. Você falou de volume da próstata, né, e a dificuldade para urinar.
o tamanho, o volume de próstata não é uma indicação de tratamento, tá? Isso é muito importante. É comum chegar no consultório, 80 gramas de próstata, o que eu faço? Não faz nada. Se você urina bem, perfeito. E o tamanho não quer dizer tratamento também. Às vezes você chega a operar um paciente com uma próstata de 40 gramas e o de 80 a 100 está urinando bem, não precisa ser feito nada. Uma outra coisa interessante é que o câncer de próstata, via de regra, é assintomático. Como eles mostraram, né, ele fica na periferia da próstata. Então, ele tem espaço para crescer. Quer dizer, ele só vai acabar dando sintoma quando ele estiver muito avançado. Ao contrário da hipertrofia benigna de próstata, que vai apertar a uretra lá no meio, quer dizer, que vai levar à dificuldade de urinar, que é muito mais sintomático. Então, as pessoas acham, não, câncer dói, acontece. Não, ao contrário. Em próstata, os tumores benignos incomodam muito mais do que os tumores malignos. Não, eu sei, rapidinho. A gente recebeu uma pergunta antes, algumas pessoas mandaram perguntas via eletrônica, e eu vou fazer essa pergunta que eu vi aqui no meu celular para o Baroni. Então, mulheres fazem mamografia para câncer de mama. Existe algum exame de imagem que você tem que fazer de uma maneira rotineira para detectar o câncer de próstata? A pergunta é pertinente, né? A pergunta é pertinente porque a mamografia se instituiu até como saúde pública, como rastreamento populacional. Então, o governo preconiza a mamografia, né, como estratégia de saúde pública para detectar precocemente o câncer de mama. O que não vale para tumor de próstata. Nenhum método de imagem, não, seja ele ultrassom, raio-x, tomografia ou mesmo ressonância, serve para você fazer rastreamento populacional. Então, não vai no posto de saúde fazer ressonância ou ultrassom, porque não vai achar esse tumor. O que existe, como o Dr. Vladimir já falou na aula dele, é que uma vez, em geral, o urologista mesmo faz essa avaliação inicial, juntando um PSA aumentado ou um toque retal alterado, ele vai lançar a mão da ressonância como um exame para colocar num grau de risco a chance dele ter um tumor e, a partir daí, pedir ou não a biópsia. Então, é o médico que pede a ressonância magnética como fator de rastreamento de tumor de próstata, baseado no toque retal, nos sintomas e no PSA. Então, como saúde, como a estratégia individual ou como saúde pública, não se faz um exame de imagem como rastreamento primário, faz sempre pelo pedido médico, pela avaliação médica conjunta de todo o histórico do paciente, principalmente o PSA e o toque retal, e a ressonância acaba diminuindo a chance de fazer biópsias negativas. A biópsia é um exame, como foi mostrado, não é isento de riscos. Ele é um perfuro reto, que é uma área contaminada, tem que prevenir infecção, às vezes tem infecção mesmo prevenindo, pode sangrar. Então, a ressonância entrou nesse circuito para aumentar a chance de a biópsia vir positiva quando solicitado e evitar biópsias negativas em pacientes que não tenham tumor. Pessoal, são mais duas perguntas que a gente tem que entregar ao anfiteatro, tá bom? Uma lá e a sua. Boa noite. Eu queria saber se homens jovens, fora o fator hereditário, podem ter câncer de próstata. O homem jovem, ele que tenha um parente direto, por exemplo, um tio paterno, avô, pai, irmão, principalmente do lado do pai. Da mãe também é importante, mas do pai é mais importante. Ele deve começar o rastreamento, prevenção, não prevenção, mas tentativa de diagnóstico precoce aos 40 anos, porque a chance dele é maior. Okay? Embora, mesmo pacientes que às vezes não têm parente nenhum, e vai num clínico fazer um check-up, e no check-up é feito um PSA, a gente às vezes opera pacientes com 41 anos, 42, 45. Lógico que não é como screening, que é rastreamento para câncer de próstata, a gente não deve ficar fazendo PSA em todo mundo, né? Nessa idade. Mas em quem tem parentes, e nos Estados Unidos é muito nítido, pacientes negros têm uma chance maior de câncer de próstata e devem ser também prestado mais atenção nesse pessoal. Faz a pergunta dela, está querendo faz tempo. Tá, então vamos lá. Desculpa, primeiramente gostaria de agradecer a todos vocês a disposição e o tempo dessa aula maravilhosa.
Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a relação de PSA livre e PSA total. Às vezes o camarada tem um PSA total dentro dos parâmetros e o livre fora dos parâmetros. Beto, você quer falar? Esse é um método que a gente usa para aumentar a sensibilidade do PSA. Então, essa relação, normalmente a gente espera que ela esteja acima de 15%, o PSA livre sobre o PSA total. Então, normalmente para pacientes com hiperplasia prostática benigna, esse número está acima de 15%. Em contrapartida, quando a gente vai ver essa relação tá menor que 15%, a gente normalmente fica mais atento, é mais suspeito para a doença neoplásica. Então, essa é uma relação que serve para a gente aumentar a especificidade do teste do PSA. Então, é um recurso a mais. Tem a densidade do PSA, tem vários outros modelos que a gente usa para tentar agregar valor ao PSA, mas a relação livre total é muito importante para o diagnóstico. E são especialmente úteis na faixa mais cinza, entre um PSA entre 3 e 6, 3 e 8, quando você fica em dúvida. Boa noite. Nós sabemos que a nossa cultura, vocês me corrigem se eu estiver errada, mulher ela começa a fazer o preventivo, o Papa Nicolau, quando ela começa a ter relação sexual, né, a partir dos 40 anos a gente começa a fazer mamografia, e o homem tem essa dificuldade de chegar lá no urologista. Eu queria saber se a maioria dos pacientes, quando chegam para vocês, diagnosticado com câncer, como é que está? Se a maioria chega já grave, se já chega no início, como é que chega? Contar um pouquinho de história. Quando eu me formei, a gente acabou a residência em 82, 83, surgiu o PSA. Não existia PSA. Todo paciente que chegava no consultório, primeiro, o homem não ia ao consultório do urologista para fazer toque. Ele ia estar com pedra, com alguma coisa. Ele ia quando ele já tinha dor óssea, já tinha obstrução, ou sim, tinha tumor avançado. Nem operar a próstata, a prostatectomia radical, a gente fazia para câncer de próstata, porque não existia. Quando surgiu o PSA, então houve uma motivação, um monte de campanha falando, olha, agora nós podemos fazer um diagnóstico precoce e curar esses pacientes. Então nós começamos a fazer mais exame de PSA, mais toque, conscientização da população. Esse paciente começou a aparecer no consultório para um exame preventivo. Muitas das vezes empurrado pela mulher, que falava o seguinte, eu vou no ginecologista, eu estou me prevenindo de um câncer, estou me cuidando, por que você não vai? Por qual direito que você tem de não fazer exame e morrer cedo porque você não quer fazer um exame que você acha ou humilhante ou vexaminoso ou qualquer coisa desse? Isso é uma bobagem. Então, trouxe mais pacientes. Então, hoje, cada vez mais no consultório, a gente recebe o paciente para fazer exame preventivo e aí acaba fazendo o diagnóstico precoce do câncer de próstata.